Olá, eu sou a professora Fernanda e sou farmacêutica. A nossa aula de hoje é sobre 3 grandes classes de medicamentos: os éticos, genéricos e similares. O medicamento ético é um medicamento inovador, que depois de anos de estudo e desenvolvimento foi lançado no mercado como uma possibilidade para tratamento de uma doença que até então ainda não tinha um medicamento tão específico. Então, medicamento inovador que foi lançado ao mercado. Por esse tanto de estudo para desenvolvimento dele, ele tem um alto custo, tá? Com pesquisas, testes de comprovação. Então, é um medicamento que tem um custo mais elevado em comparação com os demais. É um medicamento original, que ainda não tem algum no mercado que seja igual a ele. É um medicamento inovador. Esses medicamentos também são conhecidos como medicamentos de referência, porque depois que a patente desse medicamento for quebrada, é liberada a fabricação de similares e genéricos, mas sempre utilizando o medicamento ético como referência em eficácia terapêutica e segurança. Um exemplo de um medicamento ético e um dos mais vendidos é o Dorflex. Então, o medicamento ético, ele vem pelo nome, né, o nome fantasia, o nome de marca desse medicamento, com informações adicionais, como quantidade de comprimido, normalmente para que ele vai, onde ele vai atuar, como por exemplo, relaxante muscular, alívio das dores, então algumas informações adicionais, a forma farmacêutica, seja comprimido, gotas, enfim. E o laboratório. Então, a grande característica do ético, superficial, né, visivelmente, é esse nome de marca que ele leva. Já o genérico é um medicamento idêntico ao ético ou de referência. Então ele possui a mesma propriedade, o mesmo princípio ativo, a mesma dose, a mesma posologia e a mesma via de administração. Então é um medicamento idêntico ao ético. Então depois que a patente do ético for quebrada, é liberado a comercialização de medicamentos genéricos. Qual que é a vantagem do genérico? O genérico ele precisa ser 35% mais barato do que o ético, garantindo assim à população a adesão ao tratamento, tendo em vista que muitas vezes o consumidor, o paciente, ele não faz a adesão ao tratamento pelo custo, por problemas financeiros. Então, esse medicamento genérico, ele pode alcançar a população, abranger de melhor forma a população, por ser um medicamento que precisa ser 35% mais barato que o ético, que o de referência. A grande característica do genérico é a tarja amarela com a letra G. O genérico, ele não possui um nome de marca, ele vem com o nome do princípio ativo do medicamento. Então, ele vem com o nome do princípio ativo, o laboratório, algumas informações adicionais, como forma farmacêutica, quantidade, mas o grande diferencial dele é o G com a tarja amarela, que sinaliza ser um medicamento genérico. Então, ele não possui nome de marca, somente do princípio ativo e o laboratório onde ele é produzido. O medicamento genérico, ele pode ser intercambiável com o de referência. O que quer dizer isso? Ele pode ser trocado. Então, se o cliente ou o paciente solicita a troca de um medicamento ético por um genérico, isto é permitido por lei, tá? Então, analisando alguns critérios, como por exemplo, o custo, o cliente ou o paciente pode fazer a troca desse medicamento. Então, ele é intercambiável e é legalmente aceita a troca desse medicamento de um pelo outro. O medicamento genérico, ele passa exatamente pelos mesmos testes que o ético. Testes de biodisponibilidade, bioequivalência, que garantem que esse medicamento é seguro e igual ao de referência. E temos também o similar. O similar, ele vem acompanhado por um nome fantasia, então quer dizer, ele tem um nome de marca, assim como o ético. As indústrias farmacêuticas utilizam dessa ferramenta para alcançar a adesão do cliente, a fidelização do cliente pelo nome de marca e chegar na farmácia
pedindo por aquele medicamento daquela marca. Isso garante essa fidelização entre a indústria farmacêutica e o cliente. Esse medicamento, por muito tempo, foi caído em descrédito, porque até certo momento não era necessário aos mesmos testes de segurança e eficácia que o ético e o genérico. Então, por muito tempo, a Anvisa liberava esses testes, não precisava ser feitos todos esses testes. Então, por muito tempo, ele caiu em descrédito. Porém, hoje em dia, a Anvisa ela preconiza que ele deve sim obedecer os mesmos critérios, os mesmos testes do que o ético e o genérico. Sendo assim, o similar passa a ter a mesma segurança e eficácia que o ético e que o genérico. Um exemplo do medicamento similar é o Dipmed, que é um medicamento bastante vendido e é um medicamento similar, idêntico ao ético e o genérico. Estes são os exemplos práticos do que a gente já está conversando. Então, por exemplo, o Tilenol é um medicamento ético, ou seja, de referência. Ele foi utilizado como parâmetro para desenvolver o paracetamol gotas, que é um genérico, e o Tilemax, que é um similar. Então, ambos têm a mesma segurança e eficácia. Novalgina é um medicamento ético que foi utilizado como parâmetro para o desenvolvimento do Dipirona, que é o genérico, e Dipmed, que é um similar. Mas quando que a gente pode realizar essa troca de medicamentos sem que a gente esteja atuando de forma ilegal? Qual que é o parâmetro utilizado para que essa troca seja permitida por lei? Existe uma lista de fácil acesso, disponibilizada na internet, de medicamentos intercambiáveis. E essa lista ela permite a consulta de quais medicamentos podem ser trocados de uma maneira legal, seja similar, genérico, ético, o que pode ser trocado de maneira legal, tá? Então, um medicamento de referência, ele pode sim ser trocado por um medicamento similar, desde que esse similar esteja na lista de intercambiabilidade. Então, se esse medicamento está nessa lista e está autorizada a troca pelo de referência ou de referência por ele, essa troca ela pode ser realizada. Um medicamento similar, mesmo por mais que ele esteja na lista de intercambiabilidade, ele não pode ser trocado por outro medicamento similar. Um medicamento similar ele só pode ser trocado pelo de referência. Um medicamento similar, ele não pode ser trocado também pelo genérico. Então, a troca do medicamento similar, ele só pode ser realizada pelo medicamento de referência. E o medicamento genérico, ele pode ser trocado pelo de referência, assim como o de referência pode ser livremente trocado pelo genérico. Tudo isso parece ser muito complicado, mas esse esquema aqui, vocês podem desenhar ou ter uma colinha na farmácia onde vocês irão trabalhar, porque facilita o entendimento dessa troca e dessa maneira permite que vocês estejam sempre atuando dentro da lei. Seria isso que eu tenho para dizer hoje. Consultem o material de apoio, eu fico disponível para dúvidas e até a próxima.